Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Christian Wessner, estamos começando o Paduto Plus. Peraí, mas Paduto Plus tem Pocket, tem Paduto Plus, tem episódio normal? É isso mesmo, hoje dia 7 de setembro, dia da independência do nosso Brasil, nós trouxemos dois caras especiais. E nós temos aí hoje a falta do nosso Padutor Thomas. Ele hoje está descansando um pouco, está tendo aí um pouquinho de espaço para ele poder resolver algumas coisas, mas ele está nas redes sociais. Então, clique lá em @ThomasSouza para você também saber o que ele está fazendo aí nesses dias, que vai vir muita surpresa por aí também dentro do Paduto. Aqui está conosco o John, nosso Padutor Mor, e hoje o John vai apresentar o nosso convidado, não é mesmo, John? É isso aí, galera. Poxa, hoje a gente trouxe um cara aí que manja. O cara aí que manja do negócio. Que outro dia a gente teve uma conversa com esse cara que foi explosão de cabeça, né, Cris? É E isso mesmo, aí, isso mesmo. e aí a gente pensou, não, cara, não dá pra passar o dia da independência sem gravar um episódio plus aí com esse cara. A gente vai gravar hoje com o Paulo Fichter. Ô Paulo, eu acho que é melhor você mesmo falar de ti. Como é que é esse negócio aí? Por que que tu manja tanto aí de história do Brasil? O que que isso aí tem a ver, cara? Conta um Cara, pouquinho então, sobre você para nós e para quem ainda não te conhece. vamos lá, Isso. vamos lá. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Não sei que horário você está escutando isso. Bom, eu sou o Paulo, eu sou um apaixonado pela história do Brasil e pela história da formação do Brasil. Não sou nenhum historiador, eu sou apenas um apaixonado mesmo que gosta de compartilhar a história e também de estudar o Brasil. E a gente tem Eu sou também um monarquista brasileiro, então eu defendo o retorno da monarquia no Brasil. E eu faço parte de movimentos monarquistas. Se alguém se sentir interessado, é só seguir nas nossas redes sociais, a União Imperial Brasileira. Eu faço parte da administração desse grupo também. @União Imperial Brasileira, tá? Tem canal no YouTube, tem Twitter, tem Instagram, tem Facebook. A gente vai deixar todos os canais da União Imperial Brasileira aqui na descrição desse vídeo. E hoje, pessoal, Ah, eu vou legal. ficar literalmente na escuta e eu vou fazer aquelas perguntas que você, ouvinte, você inscrito no nosso canal, gostaria de fazer. Por quê? Porque eu não entendo bulhufas. Só que é o pior é que a história do Brasil, todo mundo acha que sabe tudo da É história do por isso que eu Brasil. tô falando. Eu fui atrás, como a gente discutiu aquela vez ali, discutir no modo Aham, bom, né? A gente conversou, Aham. decorreu sobre muitos assuntos. Tenho até a base, mas os caras aqui, olha, eles são fenomenais. Eu fiquei só ouvindo, porque, olha, e é hoje que a gente vai aprender um pouco mais sobre a história do nosso Brasil. Paulo, pra gente começar, nós temos aí, eu acho que você e o John me deram uma surpresa, mas eu vou tentar invadir um pouco isso aí. Como é que Vamos lá. ficou para você, como é que é essa data? O que te traz a data 7 de setembro para os seus estudos, para aquilo que você crê na independência do Brasil? O que mais marca Aham. essa data? Cara, pra mim a independência do Brasil, ele é o sinônimo da brasilidade, né? Ela traz a essência do Brasil, né? A gente, hoje, o Brasil, ele passa por uma síndrome de vira-lata, que a gente chama, né? Pra gente, tudo do resto, a gente é um pouquinho de tudo e não é nada nosso. Só que isso não é verdade. A independência do Brasil é uma construção inteiramente do Brasil. É uma história totalmente brasileira. História como que a gente foi criado. O Brasil, ele é um povo único, cara. O Brasil ele foi criado, a cultura brasileira é uma mistura de negros, índios e brancos e europeus. Então, essa história de a gente não tem história, a gente não tem heróis, a gente não sabe, a gente valoriza muito, sei lá, Napoleão, a gente valoriza os generais romanos, a gente valoriza tanta coisa fora do Brasil e a gente não consegue olhar para nossa própria história. Então a gente vive hoje no Brasil uma síndrome de vira-lata. A gente não tem um pai criador. E a gente tem. A gente só não conhece. A gente só não é. conhece. Então, eu acho que a gente essa data, ela serve muito para a gente lembrar do que a gente é feito, como que a gente foi criado. Hoje todo brasileiro praticamente tem nas suas veias o sangue herdado lá de trás, 80% do DNA dos brasileiros é europeu. Então, quer dizer, é, a gente tem uma história, né? Querendo ou não. e a gente não valoriza isso, sabe? E é justamente isso que o 7 de setembro traz.
Certo, legal. Em relação a essa questão que você comentou de gente não ter herói, da gente ser um vira-lata, na verdade, isso a gente traz um Uhum, pouquinho até mesmo em relação. Nós aqui no Paduto não trabalhamos muito a questão política, a questão religião, a questão sexual, porque nós acreditamos que todo ser é um ser que deve se respeito e pronto. Desde que ele pense uhum. ao contrário de mim, ele tendo a sua própria identidade, isso para nós já é muito válido, porque cada um de nós aqui dentro do produto temos uma identidade. Essa questão, você disse que talvez a gente não criou uma identidade específica de brasileiro e apenas trabalhamos uma identidade importada? Na verdade, a gente ignora a nossa nacionalidade. Porque se a gente for parar para pensar, a gente tem uma história complexa, muito complexa, de 500 anos. Hoje fazem 520 anos, né? Aliás, não é hoje, esse ano, 2020, foi 520 anos que o Brasil se torna Brasil, que o Brasil é, em tese, descoberto. A palavra descobrimento até é muito interessante de falar. Pro europeu, pro português vir para cá, não interessa quem estava aqui. Para eles é uma descoberta. Então, a descoberta do Brasil não quer dizer que surgiu um novo continente. Não é isso. É que para os portugueses, para os europeus que vieram para cá, foi uma descoberta para eles, não para a gente. Os índios que estão aqui não é uma descoberta. Eles já estavam aqui. Mas é na visão europeia. A gente vive num mundo que é eurocentrista, certo? Então a gente tem que entender como que é feito as coisas. E a época do descobrimento é justamente isso. É uma descoberta para os europeus. Para os europeus, na cultura europeia, isso é uma descoberta, né? Então a gente É tem que, na que verdade, buscar compreender também. todo o conhecimento do mundo era centralizado na Europa até então, né? Até porque eu Então não sabia o que tem, né? O que tinha, né? exatamente, né? E você tem até, por exemplo, aí a gente já pode começar até falando um pouco antes aí, de repente, da descoberta do Brasil, né? Já Uhum. existiam evidências de que existiria uma terra do outro lado do mar. Eles não É verdade. descobriram do nada isso, entendeu? Não saiu o Pedro Álvares Cabral, se perdeu na tempestade e achou o Brasil. Isso aí, isso é um erro histórico, né? Tanto Sim. é que existia a escola de navegação portuguesa, né? E o Paulo vai saber falar melhor disso, né? Que é uma Uhum. herança dos templários, né, Paulo? Fala mais aí para nós disso aí. A escola de navegação, na verdade, ela tem uma principal fonte no Império Português, lá na época de 1400 e algumas quebradinhas, 1500, por volta no século XV. E ele é uma origem direta dos Templários. Só para que você possa compreender, né? Ali no século XIV, os Templários surgem lá para defender as Cruzadas e tudo mais, os Cruzados, né? Que vão visitar a Terra Santa, que vão salvar a Terra Santa e tudo mais. E em certo período da história, o rei francês, ele por gana mesmo, por vontade de querer ser maior, ele acaba influenciando e tendo um papa francês. E então, esse papa francês, por influência do rei francês, ele diz que os templários são uma onda de revolução, sabe? Ele cria uma história que não é verdade. Então, ele rouba ele pega emprestado o dinheiro dos templários, rouba o dinheiro dos templários e depois diz que os templários não são de nada. E então, o rei português, Dom João I, se eu não estou enganado, ele consegue burlar isso de certa forma. Ele consegue fazer um jogo político, um jogo de cintura incrível, que ele faz com que a Ordem dos Templários, tudo os bens da Ordem dos Templários que antes, em todo e qualquer canto da Europa, foi confiscado, eles são transferidos para a Ordem de Cristo. E a Ordem dos Templários, ela se torna a Ordem de Cristo. Isso porque as pessoas que eram da Ordem dos Templários, elas migram para a Ordem de Cristo. É isso que acontece. Então, quando a gente fala da Escola de Navegação, a gente fala também da última batalha que teve lá na Guerra de Reconquista Ibérica, em que o grão-mestre da Ordem de Cristo já, ele entende que a gente tem que navegar, porque a gente não tem mais o que conquistar. A gente tem que lembrar que o Portugal e a Ibéria, eles vieram de 700 anos de guerra de reconquista. Cada geração tentando conquistar território a mais. A partir do momento que em 1500, 1400 e algum quebradinho, não tem mais território para conquistar.
que a gente vai fazer? Isso aí até pensando com relação à própria missão da igreja, né? A Europa já estava Isso. cristianizada, né? Não tem mais Aham, missão isso para aí. fazer na Europa, a gente tem que fazer missão para fora. Na, Ah, na, mas es- para fora onde? Ah, tem outros lugares no mundo, a gente tem que achar onde estão esses lugares e fazer missão lá a, também. a era dos grandes descobrimentos nada mais é que uma era de superstição, onde a gente quer levar a gente quer encontrar mais terra para o nosso país, e a gente quer levar a nossa religião, e a gente acredita que tudo que a gente tem é uma intervenção divina. Então, para o português, quando ele chega no Brasil, quando ele chega nas terras da América, ele não está preocupado em saber se foi ocasião, se é aquilo lá é Índia. Cara, é uma intervenção divina. Não tá preocupado se foi a tempestade, que foi o acaso que jogou ele ali. É intervenção divina. Para ele é isso que importa. E a gente tem que levar Ele isso em tinha um consideração propósito, na então. época. Ele tinha um objetivo, Oi? Tem, desculpa. Ele tinha um tinha, Tem, objetivo. tinha ele tem objetivo e objetivo. inclusive existem evidências de que os templários tinham mapas antigos que mostravam terras a oeste, né? Mostravam terras assim, mais ou menos já se imaginava que existiam terras aqui na região, né? Aham. Tanto É é que já existiram até outros navegadores chineses, existem Uhum. até evidências de persas que conseguiram chegar no litoral das Américas, né? E aparentemente os templários tinham essas informações, então eles já tinham alguma noção de que tinha alguma coisa para cá, entendeu? Vamos lembrar também, né, John? Se a gente hoje, agora nos anos 2000, tiveram evidências que cerca do ano de 1000, os vikings foram os primeiros a pisar na América do Norte. Na É. Groenlândia, começaram a povoar nos anos 1000. Então, Uhum. já tinham evidências. Até mesmo, o nome do Brasil, ele vem de um pastor, se eu não estou enganado, de um pastor irlandês, que ele nomeou uma ilha de Rai Brasil. E quando o Pedro Álvares Cabral, que até então ele era o grão-mestre ali da Ordem de Cristo, ele chega no Brasil, ele nomeia Brasil justamente por causa da ilha de Rai Brasil, porque ele achou que estava chegando lá. Então, E a história do Galera, pau-brasil? não era por causa do pau-brasil, por não, incrível que não era. pareça. O nome É. bonitinho Pau Brasil não tem nada a ver. É Rai Brasil. Foi da origem do mito Rai Brasil. Foi de tentar encontrar terra nova, de levar a minha religião, É. de levar a minha fé. Então a gente tem que entender como que era o cenário da época e não trazer pro simplesmente menosprezar o que acontecia, sabe? Uhum, uhum. E em relação, então, ao nome do Brasil, nós trazemos aí, então, uma curiosidade. O nome do Brasil vem de uma ilha encontrada Um mito. anteriormente, né? Aham. Na Chamada de Rai verdade, Brasil. Mas a como é história, que concomunou o nome Pau-Brasil, Pá-Brasil? a Pá, daí... história, não, aí eu saberia explicar melhor. A história, na verdade, ela é de um navegador irlandês e ele tinha relatos de que ele tinha descoberto uma terra a oeste, né? E aí essa história chegou à Inglaterra, e como a Inglaterra também tinha muitas relações diplomáticas, comerciais com Portugal, essa história acabou fazendo parte da cultura portuguesa, né? Então, quando o Brasil é descoberto, eles chegam aqui, eles falam, cara, a gente descobriu, é aqui, o Rai Brasil é aqui. Essa é a terra de Brasil. Mas assim, a relação do nome com o Brasil, ela tem tanto a relação com a própria Rai Brasil, quanto ela também tem relação com o pau-brasil, era chamado de pau-brasil por causa da semelhança com a cor de uma brasa, né, uma brasa Ah, tá. incandescente. Uhum. Então a brasa, por ser vermelha, se assemelhava com a cor da madeira, por isso chamavam de pau-brasil, né? E Uhum. também existe uma outra explicação interessante, que é que os fenícios chamavam o cobre de barzil. E acreditava-se que as terras brasileiras também eram cheias de cobre, as terras oeste eram cheias de cobre. Então já existia digamos assim, talvez tenha uma relação da palavra cobre em fenício com a própria mito do Rai Brasil, né? Aham. Assim, não existe uma evidência muito clara sobre isso, mas aparentemente existem influências aí do fenício, até porque provavelmente os templários também tinham acesso a esses textos fenícios que falavam das terras a oeste, né? Uhum. Certo. Uhum.
Cara, eu vou fazer pergunta, vocês têm as pautas de vocês e vocês vão continuando aí. Olha só, Tá. nós trouxemos aí a questão do nome do Brasil. Sabemos Uhum. que o Brasil, o continente americano, né, sul-americano, digamos assim, e a maior parte dele é o Brasil. E nós sabemos que temos aí um descobrimento de 520 anos. Isso é um descobrimento que veio através dos portugueses, né? O descobrimento é um reencontro, né? É, Um reencontro entre os europeus, entre os nativos europeus que permaneceram na Europa e asiáticos, enfim, e os nativos lá de 15 mil anos atrás que acabaram migrando para a América, e foram em 4 ondas, né? certo. Então a Então gente nós tem uma temos aí, divisão de 10 mil anos aí, de entendi, cultura. de cultura dentro Cerca, desse território descoberto. quando os portugueses eles chegam aqui na América, eles encontram um povo na Idade da Pedra, praticamente. Então eles têm uma diferença cultural, assim, de, cara, frouxo, uns 1.000, 2.000 anos. Diferença cultural. Então, essa é muito por conta disso que tem esse choque de realidade. A gente aprende em cerca de 20, 30 anos, o índio brasileiro, ele sai da Idade da Pedra para a Era Medieval. Em 20, 30 Caramba. anos. Então é um choque de cultura muito grande. Você tem uma troca de tecnologia, né? Por exemplo, os índios começam a descobrir o uso do metal, né? Através dos portugueses. Pô, você falava assim, mas o português, ele pegava o pau-brasil e ele dava um machado de ferro pro índio. Pô, cara, mas pro índio, o pau-brasil era Em todo praticamente canto. inútil, tinha demais, entendeu? O que ele não tinha era um machado de ferro, e o português tinha o machado de ferro. Era uma relação comercial, Era entende? um escambo aí, né? Isso Exato. aí, entra numa relação até mesmo econômica, né? Sim. Porque é o princípio da oferta e demanda, da raridade, né? A partir do princípio que o machado pro índio não existe, é uma coisa rara, tem precisidade. Enquanto pau-brasil, cara, em cada canto tem um pau-brasil. Por que eu quero isso aí? Essa madeira aí que faz tinta? O que eu quero com isso? Tipo, não tem sentido. Sabe? E assim, eu gosto de fazer os links até, eu acho que já assististe o nosso episódio, eu gosto de fazer os links com as coisas que a gente vive hoje no momento, né? Para que fique até mais leve, um pouco mais prático também para o pessoal entender. Em relação a isso, hoje a gente pode trazer esse tempo que você até comentou, saindo da Idade da Pedra, vindo à Idade Medieval, entre 20 a 30 anos, trazendo para hoje o que o nosso continente, o que o nosso Brasil né? Tanto até os nossos países vizinhos têm de tecnologia, possuem de suas espertagens de todo o trabalho, com o que nós temos na América do Norte, na China, em toda a Ásia, né? Então nós temos aí um atraso ainda tecnológico, um atraso de cultura, certo? Mas Tá. o que eu quero conectar com isso? Nós ainda não, eu vejo, como eu falei para vocês hoje no meio-dia, nós trazemos uma certa falha e dependência dos outros países ainda. Vejo a minha visão com isso, entendeu? Eu vejo uma dependência do Brasil. O Brasil tem tanto pau-brasil ainda para se distribuir e troca isso com outros países. Mas eu acho que isso vem de uma tecnologia que nós podemos desenvolver aqui dentro. Eu acho que isso vem da nossa síndrome de vira-lata, sabia? Isso, era isso que eu queria conectar. Porque hoje o Brasil, ele alimenta cerca de 1/5 da população mundial, tá? Pensando aí na produção de soja e carne, por exemplo. Cara, a gente deveria valorizar mais isso, entendeu? A gente é o celeiro do mundo. A gente é o celeiro do mundo e a gente tá cagando para aquilo que a gente produz e a gente super valoriza aquilo que vem de fora. A gente tá repetindo o que os índios faziam, porque a gente tem comida, a gente não se dá conta às vezes. Que a gente tem comida de sobra, e isso não faz falta pra gente. A gente não sabe que valor isso tem pro resto do mundo, entendeu? É isso aí. É verdade. Pode seguir aí. Eu acho que essa desconstrução, ela
Claro, eu sou suspeito para falar porque eu sou monarquista, né? Mas essa desconstrução, ela foi feita pela República, tá? É a minha visão, claro. A gente Uhum. perde um senso de nacionalidade a partir de 89, de 1889. E isso a gente passa diversas vezes por isso. Muito pela influência da Revolução Francesa e do positivismo. E a gente vai falar sobre isso depois. Que a Revolução Francesa, ela vem na ideia de quebrar com o eu do passado. Eu quero romper com o meu passado. Então a gente vai falar isso ainda sobre depois, com o decorrer da história do Brasil, porque o Brasil também foi influenciado pela Revolução Francesa, né? Eu acho que dá para emendar esse assunto que o Christian trouxe na questão Aham. da ideia de colônia, né? Que Ah, sim. a galera fala assim, ah, porque as colônias britânicas eram colônias de povoamento, porque o pessoal ia para as colônias para morar, para construir uma vida nova. E no Brasil, Uhum. não. No Brasil, a galera vinha só explorar, ou eram mandados só um monte de bandido para cá porque eram segregados, né? Então, Não era eu assim. acho que é legal diferenciar e entender que não é bem assim, né, Paulo? Não, não. Vale a gente ressaltar, por exemplo, se a gente pega que Estados Unidos e Austrália são as duas grandes colônias da Inglaterra, você vai ver que cerca de 48% da população dos colonizadores desses dois territórios, eles eram homens depravados. Homens que é, eram violentos, eram culpados, sabe, tinham cometido crimes, ou então eles eram perseguidores políticos. Eles eram, aliás, perseguidores, eles eram Perseguidos pessoas políticos, perseguidas por... eles Não, eram não, exilados, não era né? político, era religioso. Ah, Eles eram religioso. exilados religiosos. Sim. Então você tem a criação de duas colônias que são terras para pessoas que não são aceitas na sociedade inglesa. Uhum. E o que que isso diferencia do Brasil, da É, colonização do é Brasil? simples a gente falar, porque quando a gente tem o Portugal, o Brasil é descoberto, a gente tem um processo de imigração de Portugal para o Brasil voluntário em descoberta da Terra Nova. Uhum. Primeiro, isso pelo favorecimento de só um quinto de impostos, coisa rara para a época. Vale ressaltar que Portugal era uma potência econômica na época, potência econômica, política. Portugal era o berço do mundo. Por Dizem isso que que, quando o Tratado de Tordesilhas, o Portugal ele divide o mundo em duas partes. 25%, 30% fica para a Espanha, 70% fica para Portugal. Porque Portugal tinha maior influência. Portugal era a potência. Era é, Portugal, eu sou, sabe? Eles podiam falar isso, porque eles eu eram. acho que a gente deveria de novo falar da escola de navegação portuguesa, né? Porque Sim, você tem grandes vitórias navais dos portugueses foi o que iniciou a era das navegações, né? Você isso. tem, por E exemplo, iniciou toda a política, toda a isso, potência política, potência econômica de Portugal. isso. O Portugal cerco era. de Gibraltar, por exemplo, que foi o que aconteceu no Mar Mediterrâneo, né? O Mar Uhum. Mediterrâneo era marcado pela pirataria, era impossível fazer comércio lá. Quem acabou com a pirataria no Mar Mediterrâneo foram os portugueses, Foram os né? portugueses. É, a É, mesma coisa acontece no Golfo Pérsico, né? Aí tem a Batalha de Dil, que o navegador, acho que foi Fernão Dias, foi para lá, ele conseguiu com 2.000 homens vencer uma frota com mais de 8.000, 80 uhum. mil, 80 mil persas. Não, é E uma aí ele catapulta libera incrível. o Golfo para o comércio português. Então, Aham. os portugueses, eles iniciam a tecnologia, não só a tecnologia de navegação, quanto a era das navegações é iniciada pelos portugueses, né? Eles eram Aham. mestres de navegação, né? Porém, E, eles e, que ensinaram a Europa a navegar. e foi tudo feito com dinheiro da Ordem de Cristo que oriunda lá dos Templários. Então é tudo Uhum. uma história, ela vem se conectando e ela vem se formando de uma forma única. E a gente não pode ignorar essa nossa história. Voltando à parte da colônia, a gente tem que lembrar que também o Portugal ele divide o Brasil em 15 colônias, em 15 capitanias, perdão. E capitania ele era uma doação, de certa forma, uma doação para alguém, por exemplo, Paulo, eu sou o rei de Portugal, eu estou doando para o Christian um pedaço de terra. Só que esse pedaço de terra, Christian, ele tem que fazer dar dinheiro. Você tem que vir para cá, tem que trazer pessoas, tem que ser rentável, porque Portugal não tem dinheiro para te bancar.
Entendi. Então, quando o processo de trazer portugueses para o Brasil, ele acontece, ele não vem para extração, ele vem para gerar riqueza. E 20%, só o quinto, e é por isso que tem a ideia do quinto de imposto, é que vai para Portugal. Ou seja, 4/5 do que a gente extrai e de riqueza que a gente tem, que a gente vende para Portugal, fica aqui. Fica no Brasil. Para sua manutenção e sua manutenção dos que vieram voluntariamente para dentro do Brasil. Tanto é que tinha disputa entre os nobres portugueses, eles chegavam a pagar para conseguir ter uma capitania no Brasil, entendeu? Porque era interessante pagar só 20% de imposto e ter uma possibilidade de uma terra gigante para você ter uma terra gigante para produzir, para extrair e ter dinheiro. É muito interessante, é uma oportunidade única. Você precisa empreender. E a gente tem que desconsiderar, a gente desconsidera isso no processo de colonização brasileira. A gente não considera que o português ele não veio para cá para tirar. Ele veio para ganhar dinheiro. É um empreendimento. A gente já falou isso aí no episódio sobre judaísmo lá e tal, né? Sobre a história dos judeus no Brasil. Inclusive, a quantidade de imigrantes portugueses no Brasil chegou a ser de 50% de judeus. Tá? Que era por quê? Porque os judeus eles sofriam perseguição da igreja na época. E se eles viessem para o Brasil, eles eram liberados para praticar o judaísmo. Então... Vale a gente ressaltar também que quando os portugueses eles chegam aqui, tem até deixa eu citar um pouquinho antes então. Tem um fato bem interessante que tem um naufrágio perto da costa do Nordeste brasileiro. E o homem que naufraga, o navio que naufraga tem sobreviventes dessa forma, e o capitão daquele navio, ele acaba casando com uma princesa tupiniquim. Então, você tem no processo português de colonização totalmente uma socialização. Eles veio para cá para se sentir bem e para se conversar com os índios. Não vem aqui para matar índio. Sabe? Nesse sentido. Então, eles vêm pra, cara, eu quero conhecer vocês, eu quero entender vocês e eu quero ficar aqui. Tanto é que era muito comum o casamento de portugueses com índias, né? Inclusive com filhas de chefes, né? Para marcar um acordo de comércio com os índios, né? Então, por exemplo, principalmente os capitães das capitanias hereditárias, eu estava falando isso faz alguns dias aí durante o horário de meio-dia no trabalho, que os portugueses criaram uma coisa que se chamava, fugiu agora o nome, mas então, quando eles fundavam uma colônia num lugar, eles criavam uma feitoria, e essa colônia tinha um feitor. O feitor era responsável por fazer o comércio com os povos nativos daquela região, tá? E então qual que era a ideia dos portugueses? Era ter o máximo de amizade possível com os povos nativos para que eles pudessem ser abastecidos pelos produtos daqueles povos, entendeu? Então, vale ressaltar a gente também que algumas das capitanias não deram frutos justamente porque não tiveram esse vínculo. Porque os índios, toda vez que faziam um moinho, eles lá destruíam. O português fazia moinho, o índio ia lá e destruía, e atacava, porque eles não estavam habituados. Os indígenas brasileiros, eles eram muito guerrilheiros. Tinha uns que eram até antropófagos, que eles comiam carne humana, perdão. Perdão. Então a gente tem que dizer que a gente tem que lembrar que a gente teve um choque de cultura de 2000 anos. E em uma hora tu vai ter que escolher, como diz o Olavo de Carvalho, né? Tu vai ter que escolher uma hora. Se tu vai querer o cara que é Idade da Pedra ou Idade Medieval, tu vai ter que dizer. Sabe? Não tem como tu conviver com os dois. De uma forma ou outra, tu vai ter que... Qual tu vai querer? Até para as próprias tribos indígenas, né? Você tinha tribos que eram mais amigáveis, mais abertas ao comércio, e você tinha tribos que eram mais hostis, né? E para aquelas tribos mais amigáveis era vantajoso ter a amizade dos portugueses, né? Porque tinha proteção deles. Entende? Inclusive a gente vai falar um pouco mais para frente aí da Batalha de Guararapes, né? Sim. Daqui a pouco, na verdade. Mas eu acho que ainda antes seria interessante a gente falar aí da questão da União Ibérica, né? Que favoreceu
que favoreceu, inclusive, a extensão do território brasileiro, né? Como é que é essa questão? A União Ibérica, entre Espanha e Portugal, ela se dá por volta do ano 1580, se eu não estou enganado, 1580 a 1540, 1640. E ela é uma guerra, ela é uma falha na sucessão portuguesa. Então, por todos esses 60 anos, Portugal ele é juntado com a Espanha e ele passa 60 anos por domínio espanhol. Então, ele passa por uma disputa de sucessão, de independência novamente. Portugal e Espanha. E esse processo de junção, ele permite que os bandeirantes eles avancem no território brasileiro. Porque, então, só para que a gente possa compreender, né, Portugal é um estado dependente da Espanha, e ele só ia até 360 léguas do Cabo, não sei o que lá. A divisão do Tratado de Tordesilhas. E a partir do momento que você tem a união de Portugal com a Espanha, esse tratado já não vale. Então você consegue avançar, porque é tudo uma terra só. Tá tudo numa coroa só, é tudo Espanha. Não existe mais Portugal. E falando então você nisso, avança os bandeirantes, né? Os bandeirantes, eles se desbravam, eles vão mais fundo, atrás de ouro, atrás de um monte de coisa, e aí começa a Guerra do Ouro e tudo mais. A Corrida do Ouro, perdão. Falando nisso, até é importante lembrar que a Espanha não existia antes disso, né? A Espanha Não. passou a existir na União Ibérica. Antes disso eram vários reinos, acho que eram 7 reinos, não lembro, né? Que eram divididos e acabaram sendo unificados pelo reino de Castela, né? E aí sim virou a Espanha. Então, quer dizer, a Espanha passou a existir depois de Portugal. Por incrível que pareça, né? Mas, cara, eu acho que a gente agora não tem mais muito tempo para continuar o papo. A gente pode voltar no próximo bloco. E aí a gente poderia já falar com relação às invasões de outras potências europeias que tentaram disputar claro. o território do Brasil, né? Aham. Eu acho que tá muito legal o papo, tá indo show de bola. Para mim, esse assunto aí tá tranquilo, né? Então, a gente vai aí partindo para o final do primeiro bloco. Cara, eu descobri algumas coisas que eu não sabia já nesse primeiro bloco. Você que está ouvindo, a gente está aí com 35 minutos do primeiro episódio. A gente vai deixar esse episódio completo, vai ter apenas um break. Então, nesse break, você pode levantar aí do sofá, pode sair um pouquinho do Spotify, tomar uma água, pegar aí a sua pipoca, porque vem coisa grande por aí. Creio que no próximo bloco você vai explodir muito mais a cabeça do jeito que eu também estou explodindo, por isso que eu estou tão quieto, estou só escutando e estou aqui anotando o bloco de notas, porque, cara, é muita coisa que a gente não sabe, é muita coisa que esses dois caras aí têm na mente que a gente não sabe se existe um HD externo ou eles implantaram alguma coisa aí dentro. Beleza, pessoal? A gente já volta aí com o segundo bloco de Independência por um Monarquista. Um grande abraço, até mais!